Estamos na moagem de Farinha e Rama de J.F. Queiro. Nesta moagem, que foi construída, supõe-se que no início do século XX, procede só à limpeza e à moagem de todo o trigo que vem dos campos. Tem 3 máquinas de limpeza, além das mós, porque o grão do trigo precisa de uma limpeza muito completa para não ser levado para a moagem as impurezas que o trigo traz com ele da eira. Toda esta maquinaria é movida por uma correia que vem de outra sala por trás desta, onde existia um motor a gasóleo que movia não só aqui o equipamento da moagem, como o do lagar de azeite. O engenho da moagem do primeiro andar é movido por uma correia que sai desta poli e entra naquela lá em cima e que faz mover todo este veio com estas polis que por sua vez movem equipamentos que estão no primeiro andar, que é onde a sala da limpeza do grão. Neste espaço existe uma abertura por onde as sacas subiam, içadas por este cabrestante, e depois eram transportadas daqui para a tulha para dar início ao processo de limpeza do trigo. O trigo vem do piso inferior, é transportado daquela zona para o tegão, onde vai ser despejado, às costas do moleiro dos ajudantes, e é despejado aqui, nesta caixa, que recebe o trigo, que recebe o primeiro trigo que vem. Esta caixa é protegida por este filtro de rede, onde ficam filtradas as primeiras impurezas, as impurezas maiores que o trigo traz. O trigo sai do tegão por esta conduta e entra na parte inferior da nora, que o transporta para o primeiro andar através de alcatruzes espalhados ao longo de uma cinta que existe aqui dentro. As noras são constituídas por uma cinta com estes alcatruzes. Neste caso, eles estão a descer e, chegando lá abaixo, colhem o trigo e transportam na vertical para cima por este lado da nora. No primeiro andar existem 3 máquinas de limpeza. Entre cada máquina de limpeza, o transporte vertical do trigo é feito por estas noras. Esta nora para a primeira máquina, esta outra nora para a segunda máquina e esta outra para a terceira máquina de limpeza. Estamos na zona de limpeza do grão e estas 3 máquinas, cada uma tem a sua função de limpeza. O grão traz da eira consigo muitas impurezas, traz outros grãos de outro calibre, traz grãos de outros cereais, traz muitas pedras, traz muito pó, traz até bocados de metal, traz ainda palha, e tudo isso vai ser separado aqui por estas 3 máquinas. Para a limpeza ser completa e efetiva, é necessário aspirar o muito pó que o trigo traz. Esta ventoinha tem essa função de aspirar o pó que é produzido nesta máquina, que é a primeira máquina de limpeza do grão e que se chama tarara, e também aspira o pó produzido na segunda máquina, que é a bandeja. O trigo vem trazido do tegão por aquela primeira nora, transporte vertical, e lá em cima cai para esta primeira máquina de limpeza, que é a tarara. A tarara tem 2 funções. Uma é crivar o trigo dos grãos que são de calibre superior, através desse sistema de oscilação. O trigo entra em 3 crivos que existem aqui e também é aspirado o pó que vem juntamente com ele através desta conduta por este ventilador. Da tarara, o trigo já sem outros grãos sai pela parte inferior e entra na base desta segunda nora, a qual o transporta através desta conduta para a segunda máquina de limpeza, que é a bandeja. A bandeja funciona com este movimento de oscilação e o trigo é projetado aqui na parte superior, separando das pedras e saindo
o trigo já sem pedras por esta conduta. O movimento de oscilação da bandeja obriga o trigo a ser projetado nestes prismas e a ser, por este movimento e por este desenho que existe aqui, em 4 zonas, a ser separado das pedras. Da bandeja, o trigo é recolhido por esta nora, por onde circula até entrar na terceira máquina de limpeza, que é o escovador. A terceira máquina de limpeza é o escovador, onde o trigo, depois de limpo de pedras e de pó, que traz com ele, é escovado de maneira a lhe ser retirado um pó que ele acumula na estria que tem no seu corpo. Aqui também são aspirados os tames que o trigo traz numa das pontas e o resultado dessa escovação é aspirado por este aspirador, por esta turbina, que encaminha o pó para um sítio de recolha. Nesta parte é onde se recolhe os resíduos produzidos pelas máquinas de limpeza. Neste caso, os resíduos vêm em condutas das próprias máquinas e aqui é recolhido o pó que a tarara aspira do grão. Aqui são recolhidos os grãos maiores do que o trigo e as pedras e outros resíduos de calibre maior do que o trigo que são separados pela tarara também. E aqui são as pedras produzidas, retiradas do trigo pela bandeja. Nestas duas bocas são recolhidos o pó produzido pelo escovador, que é a última máquina de limpeza, e que também é ensacado para ser reutilizado ou para ser deitado fora. O trigo, antes de entrar nas mós, tem que ser umedecido e arrefecido, uma vez que aqui nesta zona o trigo que era moído era trigo duro e ele tem que ser ligeiramente amolecido. E também é arrefecido porque ele, no escovador, atinge uma temperatura muito alta da escovação. O trigo é molhado através daquela nora com alcatruzes que recolhem a água do reservatório que existe por baixo deles e o espalham à medida que ele vai saindo daqui por esta conduta para os silos. A razão de ser para o trigo ser umedecido e arrefecido é que ele é trigo rijo e necessita do arrefecimento e do umedecimento para ser aumentada a qualidade na moagem. O trigo, depois de umedecido, é recolhido nestes 3 silos. De cada um destes silos há uma saída para as mós. Dos 3 silos do primeiro andar, onde o trigo cai depois de sofrer toda a limpeza, nas máquinas de limpeza do primeiro andar, ele é encaminhado para cada uma das mós, cada um do casal das mós, através daquelas saídas que se vêem lá em cima. 2 saídas por cada silo, uma saída para esta mó e outra do mesmo silo para a outra mó. As mós são acionadas por correias que vêm dos tambores lá do veio principal e entram cada uma em cada tambor para as fazer mover. Estas mós são as chamadas mós francesas, são fabricadas num material que é o quartzo de água doce, numa pedreira em França que se chama La Ferté-sous-Jouarre. As mós podem ser afastadas ou unidas através deste sistema de volante que levanta a mó de cima ou baixa. A farinha em rama sai de cada mó por esta saída aqui, onde fica uma saca, onde ela vai ser ensacada. Quando é em rama, sai diretamente para aqui. Quando se quer peneirar mais a farinha e tirar-lhe mais impurezas, ela entra por esta conduta, onde é aspirada por este ventilador e é encaminhada para uma máquina que existe no primeiro andar, que se chama recoletor de mangas, e depois é peneirada aí e sai para aqui, para estas 2 saídas, onde é ensacada a farinha mais fina deste lado, mais peneirada deste lado, e a menos peneirada deste lado, para bolos
e para outros fins sem ser a panificação. A farinha, quando sai das moas, parte dela é em rama, portanto não é peneirada. A outra parte que vai ser peneirada vai circular por aquela conduta, por onde vai entrar na parte superior deste aparelho, que se chama recoletor de mangas. Cada orifício daqueles leva uma manga de seda e liga a estes orifícios de baixo. Por aqui a farinha cai e nas mangas fica colado o resto das impurezas que ela ainda traz, mesmo assim, da moagem. Este tabuleiro inferior oscila, tem movimento oscilatório, o que faz com que as mangas libertem a farinha, mas fica colado no interior delas as impurezas. Ao longo do século XX, especialmente na primeira metade, dezenas de moagens como esta foram construídas no Alentejo e também por todo o país. E, com a crescente industrialização, elas foram sendo desativadas porque a introdução de maquinaria nova tornou mais rentável o processo da moagem. Aqui ainda podemos apreciar a arte e a ciência que envolve a moagem através destas máquinas e deste processo de limpeza e também de moagem do trigo, que foi bem preservado nesta moagem em telheiro. Interessa preservar e é muito importante que as pessoas conheçam esta história destas moagens, que faz parte da memória coletiva.